Esse vídeo é para você. Sim, para você que já se pegou exausto de tentar mudar a sua vida usando apenas a força do seu pensamento lógico, repetindo afirmações da boca para fora, enquanto por dentro o seu peito continuava apertado pela dúvida. Esse vídeo é para você que sente que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua realidade, mas que por mais que você tente entender com a sua cabeça, as coisas parecem não se encaixar no mundo visível. Se você já passou dias, semanas ou até anos tentando forçar acontecimentos, tentando convencer a sua mente racional de que algo é verdade, apenas para olhar ao seu redor e ver exatamente os mesmos problemas e as mesmas limitações se repetindo, eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. O que eu vou compartilhar aqui com você não é uma teoria abstrata e nem uma promessa vazia. Trata-se da união perfeita entre as descobertas mais avançadas da neurocardiologia moderna e a essência mais pura da lei da suposição. Existe uma razão direta e mensurável pela qual o seu esforço mental muitas vezes não produz o resultado que você deseja no mundo físico. Durante décadas, fomos ensinados de forma equivocada que o cérebro é o único centro do comando da nossa vida, o lugar de onde nascem todos os nossos pensamentos e onde a nossa realidade é construída. Mas a ciência de ponta veio provar exatamente o contrário. Pesquisas renomadas conduzidas pelo Instituto HeartMath, utilizando equipamentos de altíssima precisão biomagnética, conhecidos como magnetômetros SQUID, revelaram algo absolutamente estarrecedor sobre a fisiologia humana. O coração não é apenas uma bomba mecânica que impulsiona o sangue pelo corpo. O coração é a fonte de energia eletromagnética mais poderosa e dominante de todo o organismo humano. Para que você tenha uma dimensão exata do que isso significa, as medições em laboratório demonstraram que o campo elétrico do coração possui uma amplitude cerca de 60 vezes maior do que a atividade elétrica produzida pelo cérebro. E quando olhamos para o campo magnético, aquela força invisível que se projeta para fora do corpo físico e envolve o espaço ao seu redor, a diferença é ainda mais colossal. O campo magnético do seu coração é mais de 100 vezes mais forte em intensidade do que o campo magnético gerado pelo seu cérebro. Ele não apenas permeia cada célula da sua estrutura biológica, como se expande em todas as direções a metros de distância do seu corpo, emitindo uma frequência constante que pode ser captada e medida por instrumentos científicos sensíveis. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, entendi que quando ele repetia incansavelmente que o sentimento é o segredo, ele não estava usando uma metáfora poética ou um floreio literário. Ele estava descrevendo com exatidão cirúrgica o funcionamento da lei básica da consciência. O que a ciência moderna chama hoje de campo eletromagnético do coração é exatamente o reflexo físico daquilo que Neville chamou de tom do sentimento, a frequência do estado de consciência em que você habita. O seu cérebro, com todos os seus pensamentos lógicos, preocupações e cálculos analíticos, produz apenas uma fração minúscula do seu sinal magnético. É o seu coração, através da qualidade do sentimento que você sustenta no seu peito, que realmente transmite a assinatura de quem você é e do que você aceita como verdade absoluta. Quando você tenta manifestar um desejo, mentalizando imagens a partir da sua cabeça, mas o seu peito continua carregado de ansiedade, incerteza ou medo da escassez, ocorre o que os cientistas chamam de incoerência fisiológica. Nos gráficos do espectro de frequência cardíaca, sentimentos como raiva, frustração e preocupação geram um padrão completamente desordenado, caótico e ruidoso. É como uma emissora de rádio transmitindo chiado. Você pode repetir a frase mais bonita do mundo com a sua voz, mas se o seu coração estiver emitindo esse ruído magnético caótico, o espaço ao seu redor responderá apenas ao ruído. Por outro lado, quando você aprende a mover a sua atenção da mente racional para o centro do seu peito e ativa o sentimento da posse, o seu ritmo cardíaco muda instantaneamente. Ele passa de um estado irregular e ruidoso para uma onda senoidal perfeita, harmoniosa e ordenada. A ciência chama isso de estado de coerência cardíaca. Estudando a fundo os ensinamentos de Neville, percebi que essa coerência científica é a tradução perfeita do que significa assumir o fim realizado.
Não se trata de uma emoção passageira ou de uma euforia temporária. Trata-se de uma estabilidade profunda, de um saber interno sereno que não necessita da aprovação dos sentidos físicos para se afirmar como verdade. Muitas pessoas me perguntam se apenas respirar fundo é suficiente para acalmar essa frequência e mudar a realidade. E a própria pesquisa científica responde de forma categórica. A respiração rítmica, por si só, pode acalmar o corpo por alguns instantes, mas ela não tem o poder de sustentar a coerência do seu campo por longos períodos, se não for acompanhada da ativação direta do sentimento. A respiração é a porta de entrada, o veículo que desacelera a turbulência do mundo externo. Mas o combustível que reordena o seu campo magnético é o sentimento genuíno de já ser, ter ou vivenciar aquilo que você deseja. Eu sei disso não apenas porque li nas pesquisas ou nas obras de Neville, mas porque vivi isso na pele de forma inquestionável. Teve um momento na minha vida em que eu precisei testar essa lei ao limite em uma situação com a loteria. Eu não tentei usar a minha mente lógica para calcular números, não fiquei ansioso tentando adivinhar como o dinheiro viria ou quando aconteceria. Eu simplesmente fechei os meus olhos, coloquei a mão sobre o meu peito e fiz uma escolha consciente. Eu desci a minha percepção da cabeça para o coração. Eu comecei a respirar, sentindo o ar entrar e sair diretamente pelo centro do meu peito, acompanhando cada batida suave do meu coração. E naquele momento, em vez de olhar para uma imagem mental vinda de fora, eu imaginei a partir do meu coração. Eu não estava tentando ver algo. Eu estava sentindo a realidade daquela vitória, como se o meu próprio coração fosse o olho que contemplava a cena. Eu vi e senti com clareza absoluta o local exato onde eu abriria o aplicativo da loteria no meu celular. Eu vi, antes mesmo de tocar na tela, a palavra aposta premiada, brilhando diante de mim. Não havia espaço para dúvida na minha mente, porque o meu peito estava completamente preenchido pela certeza de que aquilo já era um fato consumado. Não havia busca, não havia urgência, não havia ansiedade. Havia apenas a paz inabalável de saber que estava feito. E exatamente como foi sentido no coração, aconteceu no mundo físico, nos mínimos detalhes, provando que a realidade visível nada mais é do que uma projeção inevitável da consciência assumida no peito. Quando você aprende a realizar essa virada de chave e passa a habitar o fim diretamente a partir do seu coração, 6 mudanças extraordinárias e profundas acontecem no seu campo de consciência e na sua vida diária. A primeira grande mudança que acontece é a reorganização imediata da sua assinatura magnética, substituindo o ruído caótico pela coerência da posse. Quando você vive reagindo aos acontecimentos do mundo físico, o seu coração emite continuamente um sinal desordenado. Se o extrato bancário não agrada, o peito contrai. Se alguém responde de forma fria, o peito acelera em frustração. Você passa o dia inteiro transmitindo ao universo uma frequência de oscilação, incerteza e carência. Mas, no instante em que você fecha os olhos, coloca a atenção no centro do seu peito e assume o sentimento de que o seu desejo já é uma realidade presente, a estrutura das suas ondas magnéticas se transforma. O ruído desaparece e dá lugar a um sinal limpo, forte e contínuo. Ao estudar detalhadamente os textos de Neville, compreendi que esse sinal coerente é a própria definição de fé. Fé não é uma crença cega ou uma torcida desesperada. Fé é a fidelidade ao sentimento do fim realizado, transmitida sem interrupções pelo centro do seu ser. A segunda mudança extraordinária é o silenciamento profundo do barulho mental e da mente racional analítica. A mente lógica foi criada para lidar com o passado, para analisar dados visíveis e para tentar prever o futuro com base no que já aconteceu. Por isso, quando você tem um grande desejo, a sua cabeça imediatamente começa a metralhar perguntas exaustivas. Como isso vai acontecer? De onde virá o dinheiro? Quando essa pessoa vai mudar? E se nada der certo? Esse falatório mental é o maior responsável por destruir a sua estabilidade interna. O estudo do Instituto HeartMath comprovou que quando o coração entra em coerência, ele envia sinais neurológicos ascendentes diretamente para o cérebro, inibindo a hiperatividade dos centros de estresse e da mente tagarela.
Ao visualizar pelo coração, a mente racional é literalmente forçada a se calar. O intelecto deixa de ser o tirano que duvida e passa a ser o servo que obedece à convicção do coração. Você não precisa mais gastar energia tentando responder ao como, porque o sentimento no peito carrega em si a certeza de que o como já está resolvido pela consciência. A terceira transformação inevitável é a sua total imunidade e o fim da reatividade diante dos fatos materiais e das aparências do mundo visível. O maior erro de quem tenta mudar de vida é olhar para as circunstâncias atuais e permitir que elas determinem o seu estado interno. Se a conta chega, a pessoa se desespera. Se a evidência física demora, a pessoa desiste. Ao estudar as palestras de Neville Goddard, entendi que o mundo que você enxerga com os seus olhos físicos é apenas uma sombra de estados de consciência que você assumiu no passado. Reagir a uma sombra é tão absurdo quanto tentar mudar a imagem no espelho sem mudar o seu próprio rosto. Quando você aprende a focar a atenção no coração e a respirar a partir dele, você ganha uma estabilidade emocional inabalável. Os fatos externos podem mostrar escassez, atraso ou oposição, mas o seu peito permanece ancorado na certeza do fim. Você olha para os problemas materiais não com medo, mas com a serenidade de quem sabe que aquela sombra atual está com os dias contados, porque a nova causa já foi plantada no seu coração. A quarta mudança profunda diz respeito ao impacto direto e automático que você passa a causar nas pessoas ao seu redor, sem precisar dizer uma única palavra. A pesquisa do HeartMath revelou algo verdadeiramente fascinante sobre o alcance do campo magnético cardíaco. Em testes de laboratório, provou-se que o campo eletromagnético de um indivíduo em estado de coerência afeta diretamente o sistema nervoso e os ritmos fisiológicos de outras pessoas que estão próximas. As pessoas ao seu redor captam a qualidade do seu sinal magnético de forma subconsciente e involuntária. Analisando as obras de Neville, percebi que essa é a demonstração científica exata do princípio de que todos são você expandido. Você nunca precisa discutir, convencer, implorar ou tentar manipular o comportamento de ninguém no mundo externo. Quando você muda a atitude do seu coração em relação a uma pessoa, quando você deixa de vê-la como fria, distante ou injusta e passa a senti-la em seu peito como alguém amoroso, generoso e harmonioso, o campo magnético do seu coração transmite essa nova informação. A pessoa reage ao seu novo estado interno de maneira espontânea, mudando o comportamento dela como um reflexo inevitável da transformação que ocorreu dentro de você. A quinta transformação extraordinária é a dissolução completa da necessidade de procurar evidências ou checar sinais no mundo físico. A ansiedade é o sintoma mais claro da carência. Quem fica o tempo todo checando o telefone para ver se a mensagem chegou, quem fica olhando a conta bancária de hora em hora com um aperto no peito, está declarando para a sua consciência que não possui o que deseja. Quem tem, não procura. Quando você assume o sentimento pelo coração e vivencia a realidade do seu desejo como um fato presente, a urgência temporal simplesmente desaparece. A ciência explica que o estado de coerência reduz drasticamente a percepção de escassez e o estado de alerta no cérebro, e a metafísica de Neville complementa com perfeição. Quando você habita o fim, você repousa. Você entra no sábado interno, aquele estado de descanso em que você sabe que o trabalho criativo já foi concluído dentro de você. A ausência de provas visíveis no momento presente não te causa mais pânico, porque a sua satisfação já foi alcançada no lugar onde toda a realidade nasce, na sua própria consciência. E a sexta mudança, a mais impactante para o seu mundo tangível, é a reorganização cirúrgica e a materialização sem esforço dos fatos no mundo físico. Existe uma lei de ressonância no universo. Frequências organizadas e coerentes alinham a matéria ao seu redor de forma natural. Quando o seu campo magnético deixa de emitir ruído e passa a sustentar a frequência contínua do desejo realizado, o mundo externo não tem outra escolha a não ser se reconfigurar para refletir esse novo estado. Acontecimentos improváveis começam a se desenrolar. Portas que pareciam trancadas se abrem sem explicação lógica. Coincidências surpreendentes começam a cruzar o seu caminho e os recursos necessários surgem com uma precisão matemática.
Não porque você lutou, se desgastou ou manipulou as circunstâncias, mas porque a realidade visível é um espelho cristalino que reflete incondicionalmente a assinatura magnética mantida no seu peito. Agora que você compreende a ciência por trás do seu campo e a verdade espiritual da sua consciência, eu quero te guiar pelo processo prático, exato de como você pode aplicar essa visualização pelo coração no seu dia a dia, exatamente como eu fiz e como Neville ensinou. Você não precisa de horas de meditação complexa, não precisa de rituais difíceis e nem de termos complicados. Tudo o que você precisa é de alguns minutos de silêncio e de uma decisão consciente de voltar para o seu centro. Sente-se de forma confortável ou deite-se em um lugar tranquilo onde você não seja interrompido. Leve suavemente uma das suas mãos ao centro do seu peito, exatamente sobre a região do seu coração. Ao fazer isso, feche os seus olhos e sinta o contato físico da sua mão tocando o seu corpo. Sinta o calor da sua palma, sinta a elevação e a queda suave do seu peito enquanto você respira. Agora, esqueça o mundo exterior, esqueça as contas, esqueça os prazos, esqueça as opiniões alheias e os problemas que ficaram do lado de fora da porta. Comece a conduzir a sua respiração de forma mais lenta e profunda do que o habitual. Inspire suavemente, contando mentalmente até 5, e expire no mesmo ritmo, contando até 5. Mas aqui está o segredo. Não imagine o ar entrando apenas pelos seus pulmões. Imagine e sinta como se o próprio ar estivesse entrando e saindo diretamente pelo centro do seu coração. Sinta o seu peito se expandir a cada inspiração e se relaxar a cada expiração. À medida que você mantém esse ritmo respiratório suave, faça a mudança mais importante de todas. Desça o seu ponto de percepção. Sinta como se a sua consciência, o seu eu observador, estivesse deixando a sua cabeça e descendo para habitar o centro do seu peito. Você não está mais pensando a partir do cérebro dentro do seu crânio. Você está presente dentro do seu coração. Sentado no centro do seu coração, você começa a ouvir e a sentir as batidas rítmicas e constantes da sua própria vida. É a partir deste lugar, a partir do olhar do seu coração, que você vai trazer à tona a cena do seu desejo realizado. Não veja a cena como um filme distante passando em uma tela. Viva a cena a partir de dentro. Se o seu desejo for uma conquista financeira, não pense no dinheiro como algo que vai chegar no futuro. Posicione-se no seu coração e sinta agora a sensação exata da tranquilidade de ter a sua conta abastada. Veja a tela do seu celular, sinta o toque dos seus dedos no aparelho, veja com clareza as palavras de confirmação da sua vitória, exatamente como eu vi a expressão aposta premiada gravada diante de mim. Se o seu desejo for a restauração de um relacionamento, sinta a partir do seu peito o calor de um abraço sincero. Ouça a voz da pessoa dizendo o quanto você é especial. Sinta a paz e a segurança de ser amado e valorizado agora. Permita que essa sensação física de gratidão, alívio e satisfação preencha todo o seu peito. Sinta o seu coração bater não com o aperto da busca, mas com a plenitude da posse. Mantenha essa imagem e esse sentimento por alguns instantes, deixando que o seu ritmo cardíaco se alinhe perfeitamente a essa nova realidade. Respire essa nova frequência. Sinta o seu campo magnético se expandir em ondas coerentes e luminosas por todo o ambiente ao seu redor. Deixe que a sensação de já está feito tome conta de cada célula do seu corpo, até que a dúvida não encontre mais nenhum espaço para habitar. Quando você sentir que essa verdade foi completamente impressa no seu peito, abra os seus olhos. Volte para o seu dia, mas volte diferente. Não volte para procurar sinais, não volte para checar se a sua prática funcionou. A prática funcionou no único lugar onde precisava funcionar, no seu estado interno de consciência. Mantenha a guarda do seu coração ao longo do dia. Se a mente racional tentar te bombardear com velhas preocupações, simplesmente leve a mão ao peito novamente por 3 segundos. Respire fundo no centro do coração e lembre-se da verdade. O meu campo já transmitiu a minha nova assinatura, e o mundo físico não tem outra escolha a não ser refletir o que eu sou. Estudando profundamente as obras de Neville, entendi que a maior de todas as descobertas é perceber que você nunca esteve à mercê das circunstâncias externas.
O mundo exterior é rígido apenas para quem tenta mudá-lo com as mãos ou com o cansaço do intelecto. Para quem aprende a habitar o fim a partir do coração, a matéria se torna moldável e dócil como a argila. O seu coração é o santuário sagrado, onde o invisível se torna visível, onde o pensamento ganha massa e o desejo se torna fato. Não aceite mais viver uma vida de migalhas, de ansiedade ou de esforço em vão. O poder mais impressionante do universo habita exatamente agora dentro do seu peito, batendo silenciosamente a cada segundo, esperando apenas que você pare de reagir às sombras e passe a visualizar a partir dele. Assuma a sua autoridade, mova a sua atenção da cabeça para o coração. Sinta a plenitude do seu desejo como uma realidade presente e permaneça fiel a essa visão interior. Porque quando você habita verdadeiramente o fim no seu peito, a jornada está concluída. O conflito cessa e a vitória se manifesta no seu mundo como um testemunho inquestionável do seu poder. Viva a partir do coração. Viva na certeza. Viva o fim.